Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da Assembleia Constituinte do Chile, eleita em maio deste ano e instalada recentemente. A convocação da Constituinte é resultado direto das manifestações que sacudiram o país em 2019. E o resultado da eleição mostrou uma forte derrota do governo e das forças que comandaram o Chile desde o golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet em 1973. Neste programa, vamos conversar sobre este processo constituinte e sobre o que se pode esperar do futuro no Chile. 1973, os militares chilenos derrubam o governo democrático do país e instalam uma ditadura violenta. Torturam, matam e impõem um regime alinhado aos Estados Unidos, com forte orientação econômica neoliberal. Em 1980, a Constituição ditada pelos militares consolida o regime. As liberdades democráticas estão suprimidas. Todos os setores da economia são drasticamente privatizados, incluindo a educação, a saúde, além de pensões e aposentadorias. Em 1990, o Chile finalmente volta a ter um governo eleito e civil, mas a Constituição da ditadura sobrevive. A economia do país cresce enquanto a maior parte da população empobrece. E foi este o estopim dos protestos de 2019. Apesar da forte repressão, milhões de chilenos pediram reformas e a mudança da Constituição. As manifestações venceram e, neste ano, o país elegeu e deu posse a uma Assembleia Constituinte. Os 155 eleitos vão fazer a nova Constituição chilena. E o perfil da Assembleia indica uma grande mudança de rumos na economia e na política. Metade dos constituintes é de mulheres. A população indígena ganhou representatividade e as esquerdas derrotaram os políticos tradicionais de direita. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Caio Graco Pinheiro Dias, professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. E vamos falar também com Andrew Patrick Trauman, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e coordenador do Grupo de Iniciação Científica em América Latina no Unicuritiba. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. A primeira pergunta eu faço para o professor Caio. Professor, afinal, o que determina a legitimidade de uma Constituição? É o tempo de duração? É a forma como ela é feita? O que determina? A Constituição, ela é um processo, ela é um documento que registra um momento, num determinado momento histórico, as forças políticas, né, o arranjo das forças políticas dentro de uma determinada sociedade, né? Arranjos que são considerados como fundamentais e que devem determinar a condução dos assuntos públicos, independentemente de qual seja o governo que está naquele momento, né, os governos que se sucedem na condução do Estado, né? Então, a Constituição ela sempre vai representar esse acordo dessas forças políticas em relação a esse desenho de Estado, né? E a Constituição ela tende a permanecer pelo tempo em que esse acordo continua produzindo um sistema político saudável, né? Por outro lado, a Constituição também é um texto, né? Então, muito se fala, por exemplo, da Constituição americana, que já tem mais de 200 anos, né? E que passou por poucas reformas, né? Por poucas emendas, né? Mas, a rigor, se nós olharmos a jurisprudência da Suprema Corte americana, a Constituição americana mudou muito durante a sua história, né? Porque o seu texto veio a ser interpretado de outras maneiras, né? Então, eu acho que a gente tem um engano em achar que apenas o tempo permite dizer que uma Constituição é legítima ou não, né? Eu acho que os processos políticos dentro das sociedades, eles são dinâmicos e eles podem levar a acordos
equilíbrios de forças políticas que podem determinar uma mudança na Constituição. Eu acho que a Constituição chilena é um exemplo disso, né? A Constituição atual do Chile, proposta pelo general Pinochet, ela foi submetida, ela não foi escrita por uma convenção constituinte, mas ela foi submetida a um plebiscito. E nesse plebiscito, dentro das condições dos anos 80, ainda durante a ditadura chilena, ela foi aprovada, né? Mas o desenho de Estado que ela consagra e que nós vamos discutir hoje, levou a uma série de insatisfações que fez com que a população chilena demandasse por uma nova Constituição. Professor Andrew, em que medida as manifestações que começaram lá em 2019 no Chile, por causa do aumento das passagens do transporte coletivo, em que medida aquelas manifestações provocaram a convocação dessa Constituinte de agora? Eu gosto de fazer um paralelo entre essas manifestações no Chile com o Brasil de 2013. Nós temos várias similaridades, porque também aqui no Brasil tudo começou pelos 20 centavos, né, do transporte público, e ali foram por 30 pesos. Mas, na verdade, assim como aconteceu no Brasil também, os 30 pesos eram só a ponta de um iceberg de outros vários problemas estruturais que o Chile possui, especialmente em relação ao custo de vida. Então, o presidente Piñera, na época, ele estava promovendo um aumento de 9,2% na conta de luz. Você tinha aumentos também na conta de água, lembrando que a água é privatizada no Chile, assim como vários outros serviços, praticamente tudo é privatizado no Chile. E a partir daí surgiu essa questão, esse anseio por uma nova Constituição. Por quê? Porque essa Constituição do Pinochet é uma Constituição que era meio com um elefante na sala, digamos assim. É uma Constituição que nasce na ditadura, mas ela vive a maior parte do seu tempo dentro da democracia. E apesar dela ter sofrido algumas reformas no decorrer do tempo, havia algumas questões ainda complicadas justamente por ter esse vício de origem, digamos assim, de ser uma Constituição outorgada dentro de um sistema autoritário. Então, por isso essa necessidade que uma boa parcela da população chilena tem de extinguir esses resquícios ainda do regime do Pinochet. Mas eu atribuo, assim, não haveria nova Constituição sem essas manifestações, isso para mim está claro, e o presidente Piñera admitiu isso, e eu acho que é muito interessante a gente observar todas essas transformações, essa tentativa de virar a página em relação ao regime Pinochet. Professor Caio, a Constituinte foi eleita em maio, instalada recentemente, e eu lhe pergunto, como será o processo daqui para frente? Foi uma vitória muito grande da esquerda na composição dessa convenção, da centro-esquerda e da esquerda, e essa convenção agora, ela se reúne, ela tem 9 meses para redigir uma Constituição, né, para redigir um texto constitucional. Se ao final dos 9 meses não se tiver chegado ainda ao término desse processo, o presidente ou 1/3 da convenção podem pedir uma prorrogação por mais 3 meses. Mas o prazo máximo para essa convenção constituinte produzir um texto constitucional é de 1 ano, né? A aprovação desse texto na convenção, ela se dará pela regra de 2/3, né? Ou seja, é necessário que 2/3 dos convencionais concordem com uma determinada disposição para que ela possa fazer parte da Constituição, né? O que é uma regra mais exigente, por exemplo, do que foi adotado no caso brasileiro, né? Então, com essa maioria de 2/3, as disposições que forem aprovadas por essa maioria, elas são, então, inseridas no texto constitucional. Ao final, né, quando a Convenção Constituinte apresentar o seu produto, né, o texto constitucional, ele será submetido a um plebiscito, em que a população chilena irá dizer se concorda ou não com a Constituição, né? E aí a pergunta que fica é o que acontece se
a população não aprovar o novo texto constitucional nesse plebiscito. A Constituição atual do Chile continua valendo. Então, esse processo terá, em alguma medida, sido em vão, porque ele não terá conseguido modificar a Constituição chilena. Digamos que a população aprove. O que pode se esperar de conteúdo dessa nova Constituição? Aqui no Brasil, na época de 1988, se dizia que havia muito entulho autoritário. Lá no Chile há também. Haverá mudanças nesse sentido, na sua avaliação? Na medida em que a população se vê empobrecida, que a população se vê pagando cada vez mais caro por serviços básicos, que a atual Constituição reserva para a iniciativa privada, é natural que a população se sinta insatisfeita e busque um outro desenho de Estado que possa lhe prover condições melhores de vida, né? E eu acho que isso se refletiu na eleição dos constituintes, porque a direita chilena, né, os políticos que têm um compromisso com esse modelo de Estado mínimo, neoliberal, de mínima intervenção no mercado, de maior privatização dos serviços públicos, inclusive, esse lado da política chilena conquistou 23% apenas das cadeiras na comissão. O que significa que eles não têm os 30% necessários para vetar uma proposta que venha da esquerda. Eu gostaria de ouvir, então, o professor Andrew. Afinal, a composição da Constituinte é muito diferente da composição histórica do parlamento chileno. A direita tem menos de 30%, como salientou o professor Caio. Qual é a sua avaliação sobre isso, professor Andrew? Eu vejo, a mim me agrada muito essa composição, né, de 50% de mulheres, com 17 cadeiras para povos nativos, né, sendo a maioria os Mapuche e tudo isso. A mim me agrada bastante porque, finalmente, por exemplo, as mulheres são 50% da população e elas vão se sentir representadas em assuntos que lhes são caros, né? Que lhes são importantes, que é muito mais, que obviamente que uma parlamentar mulher vai ter muito mais sensibilidade para tratar de temas, por exemplo, da saúde da mulher, do que um homem. Então, eu acredito que isso é bastante salutar, e eu vou também pegar carona na resposta do Caio e dizer que isso realmente mostra que essa nova Assembleia Constituinte, ela caminha realmente para uma questão mais ligada ao social, que era justamente as reivindicações, né, da pauta de manifestações de 2019. Eu gostaria de lembrar também que não eram apenas as classes menos favorecidas que estavam se manifestando, mas a classe média também. A classe média chilena, ela é uma classe média precarizada. Tá? Há estudos que mostram que é uma classe que vive a crédito, é uma classe que ela está sempre endividada e tudo isso. Então, você também tem uma situação bastante complexa para a maior parte da população chilena, e eu acredito que essa composição representa melhor a diversidade da sociedade chilena. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo agora, mas eu quero deixar uma pergunta no ar para que os dois respondam quando a gente voltar no próximo bloco. A pergunta é: esse realinhamento de forças no Chile representa um caminho duradouro, sólido, na opinião de vocês, ou esse fato não está dado, vai depender do desenrolar dos acontecimentos políticos nos próximos meses? É o que eu peço que os dois respondam logo depois do intervalo. Nós voltamos já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do processo constituinte no Chile e sobre o futuro que se pode esperar para o país. Os nossos convidados são Caio Graco Pinheiro Dias, professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e Andrew Patrick Trauman, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e coordenador do Grupo de Iniciação Científica em América Latina no Unicuritiba. Mais uma vez, obrigado aos dois pela participação, e eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior. Afinal, esse realinhamento político que houve no Chile de 2019 para cá, essa nova composição do parlamento,
pode ser um fato, um fenômeno duradouro, ou isso não está dado ainda? Eu peço que o professor Andrew comece a resposta, por favor. Acho que, como tudo em política, né, Guilherme, isso vai depender da conjuntura, né? Se essa constituinte apresentar bons resultados à sociedade, ela vai ser um determinante daqui por diante de como vai caminhar a política chilena. Mas, se por outro lado você não apresentar, se a sociedade se frustrar com os resultados dessa política, dessa composição do parlamento, claro que podem haver mudanças. Então, é como tudo na política, se funcionar, vai ser uma tendência, e se não funcionar, vão tentar outros modelos. Então, isso é bem difícil da gente prever, né? Eu sempre lembro daquela famosa frase do Bill Clinton, né? É economia, estúpido. Então, assim, se a economia andar bem, tudo está bem. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí. O modelo de Estado defendido pela direita chilena, ele é um modelo que acaba alienando boa parte da população que é excluída de serviços públicos, né? E que percebe na prática que não tem benefícios dessa organização, né? E aí, assim, historicamente, o que a gente tem é um alinhamento dessa visão de política econômica com governos autoritários, que suprimem a resposta popular contra essas medidas econômicas na base da força, né? Então, mas eu quero crer que na direita chilena, né, haja pessoas que não defendam um modelo de Estado autoritário, um modelo de Estado que rompa com a democracia e que se baseie no uso da violência para a imposição de vontade, da sua vontade. Professor Andrew, como a gente viu, a economia chilena é relativamente bem sucedida, se apoia nesse modelo de mercado levado às últimas consequências, o chamado projeto neoliberal, e deu no que deu, de certa forma, com uma desigualdade social muito grande. Esse modelo, professor Andrew, é incapaz de distribuir renda ou foi um caso específico do Chile? Eu acredito que esse modelo tem um vício de origem mesmo, né? Quando você estabelece essa onda de privatizações, né? Porque muito se diz, Guilherme, que o Chile foi um grande laboratório da escola de Chicago, né? Do chamado Chicago Boys. Ali, e assim, haviam coisas que foram feitas no Chile que só havia nos manuais de economia, que ninguém nunca havia tentado, até os anos 70, fazer mudanças tão radicais em termos de privatizações, em termos de neoliberalismo e tudo isso. E eu gostaria de mencionar aos saudosistas do Pinochet que a economia chilena ela cresceu muito mais durante a democracia do que durante o regime militar. Então, você tem dados que mostram que o Chile cresceu 1,7% durante o regime Pinochet e 4,8% a partir da redemocratização. Então, o que aconteceu ali no Chile é que, apesar do modelo em si, você tem um esqueleto ali do modelo montado nos anos 70, mas várias reformas foram feitas, tanto na Constituição, que, por exemplo, a Constituição ela não permitia livre associação, que é um absurdo, ela não permitia a criação de partidos de esquerda, então todos os partidos de esquerda eram ilegais. A Constituição quase não falava, na verdade, em partidos políticos, então você vai ter reformas na Constituição a partir de 88, 89, e na economia também. Nos anos 90, você vai ter uma série de mudanças macroeconômicas do Chile, o Chile vai adotar um câmbio flutuante, o Chile vai adotar uma série de medidas para taxar, por exemplo, investimento especulativo e privilegiar o investimento produtivo, ou seja, investimento em infraestrutura, que vão levar a esse crescimento do Chile. Então, querer atribuir esse supostamente bem-sucedido modelo chileno ao Pinochet, que foi uma coisa de 40, 50 anos atrás,
não é correto. A gente tem que ver tudo que foi reformado a partir desse modelo nos últimos 30 anos. Professor Caio, aqui no Brasil, década de 80, a Constituinte, a discussão, uma das principais discussões era, não, deixa isso de fora da Constituição, para a lei ordinária tratar, a Constituição não pode ser uma coisa muito longa, porque senão acaba não sendo cumprida. Olha, a Constituição norte-americana é pequena, mas eficiente, então vamos deixar isso de fora. O fato é que, no final, a Constituição brasileira ficou bastante extensa. Eu pergunto ao senhor, qual é o modelo ideal? Porque no Chile há tanta expectativa quanto havia no Brasil em 1980 por transformações da sociedade, de modelo político, de modelo econômico. Cabe tudo isso que nós estamos falando numa Constituição ou ela deveria ser enxuta mesmo? O que diferencia a Constituição, na verdade, das leis, em grande medida, é que a Constituição é mais difícil de ser modificada, né? Então, o Andrew, ele retoma muito bem esse histórico de mudanças constitucionais que ocorreram no Chile nos últimos 30, 40 anos, mas essas mudanças constitucionais foram muito difíceis de serem obtidas, porque você precisa alcançar quórums muito altos para aprovação constitucional. Então, por exemplo, no Brasil, você precisa de 3/5 de maioria em duas votações em cada casa do Senado. Então, é muito difícil fazer uma alteração constitucional. Por outro lado, o que a história nos mostra é que essa dificuldade ela é relativa. Quando você tem um governo que tem uma forte base de apoio no Congresso, ele consegue fazer essas mudanças constitucionais. Então, o governo Fernando Henrique conseguiu fazer muitas mudanças constitucionais no Brasil, baseado no seu grande apoio parlamentar. Me parece que hoje o atual governo brasileiro não teria tanta facilidade de conseguir efetuar mudanças na Constituição, né? Porque a base de apoio parlamentar é muito menor do que a que foi a de Fernando Henrique. O próprio governo Lula conseguiu pouco mudar na Constituição, né? Então, eu acho que existe um pouco de fé de que aquilo que nós colocamos na Constituição vai ser protegido de flutuações de maiorias políticas, né? É uma aposta que a gente faz de que aquilo que está na Constituição é mais importante e deve ser mudado, só pode ser mudado com muito mais dificuldade, né? Eu acho que a história constitucional mostra que isso não é tão verdadeiro, né? E que talvez, eu gosto muito da obra do professor Marcelo Neves, quando ele fala dessa dimensão simbólica da Constituição, né? E eu acho que a decisão que a Constituinte chilena tomar a respeito do que deve estar na Constituição ou não, em alguma medida também vai exprimir essa dimensão simbólica da Constituição. Mas me parece que nesse momento, assim como em 88 no Brasil, era importante colocar direitos fundamentais, porque a gente estava saindo de uma ditadura que tinha matado brasileiros, que tinha desaparecido com brasileiros, que tinha negado direitos políticos. Então, era importante, do ponto de vista simbólico também, que nós tivéssemos uma grande proteção de direitos fundamentais, né? Me parece que no Chile, essa dimensão econômica talvez seja mais importante. O rechaço de um modelo de Estado mínimo que foi patrocinado pela ditadura, me parece que talvez nesse campo simbólico seja mais importante nesse momento. Uma última pergunta aos dois, eu começo com o professor Andrew. Além da Constituinte eleita em maio, os chilenos vão votar mais uma vez neste ano, no fim do ano, e desta vez para presidente da República. O que pode se esperar dessa eleição, professor Andrew, a partir dos resultados que a gente viu tão recentes? Eu não espero uma mudança muito brusca no Chile. O Chile é um país que, historicamente, não faz mudanças muito bruscas. Até se você for observar a época do presidente Salvador Allende, ele vence por uma margem muito pequena de votos, né? 36-35 para o seu adversário, e com uma composição de esquerda e centro-esquerda muito influenciada pela democracia cristã. Quando a gente tem depois o fim do regime militar chileno, quem assume
era um ex-ministro do Pinochet. E essas mudanças, de lá para cá, você tem mudanças muito suaves, digamos assim, de centro-direita para centro-esquerda. Então, eu não acredito que nós vamos ver uma mudança como o que parece que vai acontecer no Peru, por exemplo, em que ali sim a gente teve um outsider de verdade, alguém que não estava nem aparecendo nas pesquisas de opinião, que, né, vence as eleições, apesar de estar sendo contestado ainda, né, nós não podemos garantir isso, mas tudo leva a crer que sim, ele já está até montando o seu gabinete. Eu não acredito em mudanças bruscas no Chile, eu acho que o Chile vai continuar, em relação ao poder executivo, eu acho que vai continuar nessa alternância centro-esquerda e centro-direita. Professor Caio, o que esperar então da eleição presidencial do Chile no fim do ano? Eu concordo com o Andrew. Eu acho que esse movimento de alternância deve continuar no Chile. Os últimos resultados eleitorais do Chile só é que eu acho que já indicam talvez essa mudança de pêndulo, né? Então, a direita ela foi derrotada nas eleições municipais que ocorreram recentemente. Nas eleições regionais também ela foi derrotada. Então, parece que existe um momento na política chilena para novamente esse pêndulo voltar para a esquerda, né? Mas é difícil fazer prognósticos sobre eleições com antecedência. A eleição vai ser em novembro, né? Então, vamos esperar. Eu acho que o próprio processo constituinte também vai influenciar também nessa decisão que os chilenos vão tomar no final do ano. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de Caio Graco Pinheiro Dias, professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e também de Andrew Patrick Trauman, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e coordenador do Grupo de Iniciação Científica em América Latina no UNI Curitiba. E muito obrigado, claro, também a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.